Preparada. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Glória a Deus. Amém? Chave? Amém. Pode ficar sentado. O sermão, aqui está no meu rótulo da minha Bíblia, está escrito assim, que o sermão profético continua. Aqui está, a parábola das 10 virgens. Glória a Deus. E diz assim, então, meu óculos está tão ruim, gente. Está embaçada, já limpei, mas continua um pouco embaçada. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia, Jesus. Nós não sabemos, né? Nem que dia, nem que hora o Filho do Homem há de vir. E é interessante que, lendo essa palavra, o Senhor já tinha me dado essa palavra já uns dias para trás, observando uma planta que eu tenho em casa. Ela estava tão assim escondidinha, porque lá em casa as pessoas falam que quando entra lá parece uma floresta. E se eu pudesse, eu teria assim um terreno mais enorme, porque eu vou dizer que pelo menos 70% do terreno seria tudo de planta. Eu amo planta. E cresceu umas folhas que parecem até umas folhas de bananeira, mas é cúrcuma. Então, assim, criou-se um sombreado sobre elas bem forte. E algumas folhas que foram crescendo por baixo, começou assim a esconder um pouco elas. E um belo dia eu acordo, aí eu não sei o que deu no pé de cúrcuma, que as folhas me deixaram triste esses dias. Eu não vou falar que ela está morrendo não, porque da outra vez aconteceu isso, quando eu menos esperei ela se ressurgiu de novo. Mas vou dizer que ela deu um piti, alguma coisa que eu fiz com ela que elas não gostaram. E aquelas folhas que pareciam de bananeira, que é de cúrcuma, elas caíram um pouco, né? E aí eu acordei assim pela manhã assim, quando eu abro assim a porta da cozinha, do nada. Porque já tinha um dia que isso já tinha acontecido. E eu me deparo com aquela planta, eu não sei se todos conhecem ela, tem um nome científico dela, não vou falar não, porque para mim parece um palavrão, de tão estranho que é. Flor de maio.
Eu particularmente, eu amo essa planta. Ela é estranha, mas é linda ao mesmo tempo. Ela é estranha porque ela, assim, ela parece muito com um cactus, mas ela não tem espinho. E ela começou a desabrochar. E tem algumas variações dela. E a que eu tenho lá em casa é rosinha, sabe? É um gosto bem singelo, bem assim, agradável de se ver. E eu fiquei assim, olhando para aquela planta, sem entender por que eu estava olhando para aquela planta, mas como eu gosto de admirar as minhas plantas, né? Fiquei admirando. E aí eu senti assim, a voz do Senhor falando comigo assim, demorou 1 ano para ela florescer. Aí aquilo me despertou. Aí eu fui observar de fato aquela abençoada. E fiquei olhando, sabia, ela assim dá umas flores tão bonitas, devia ter tirado uma foto para trazer aqui vocês. E aí eu fiquei se olhando e falei assim, nossa, tem um tempinho que eu não pude assim. Eu pude todas elas, né? Mas tinha um tempinho que eu não dasse um trato bacana nela, né? Mas assim, o trato que eu dei nela o ano inteiro fez com que ela se sentisse forte o suficiente para quando chegasse o dia dela de ser honrada, vamos botar assim, nesse sentido assim, né? De ser vista, né? De ser agraciada, né? De falar assim, nossa, que coisa linda, né? De receber elogio. Ela estava pronta para florescer. Aí eu fiquei assim, olhando e falei, Jesus, assim, o senhor pode assim, dar uma mãozinha aqui, porque a matéria aqui não é boa como a sua matéria? Dá uma ajudinha aqui. E assim, Deus não falou mais nada, só ficou assim olhando, fiquei olhando aquela planta e toda vez que eu acordava assim, eu via lá fora, alguma coisa que esse aqui é o Senhor me fazia de novo olhar para aquela planta. E aí foi quando o Senhor me deu essa palavra aqui. E eu falei assim, Senhor, amém, glória a Deus. E assim, Deus ele nem sempre abre um leque inteiro assim ao mesmo tempo. Quando a gente está com calor, no Rio de Janeiro, que é minha cidade, que é uma cidade quente, calente, o que acontece lá? É calor o tempo todo. Então, normalmente, né, as mulheres têm um lequezinho daquele na bolsa, porque não tem ventilador e a gente tenta dar uma amenizada. Então, nem sempre Deus ele abre o leque inteiro, quando ele está falando contigo, né? Ele abre pausadamente, porque ele quer que você preste bastante atenção, né? Busque, medite naquilo que ele está falando contigo. E eu vou falar você, aquela planta ali, eu fiquei olhando porque eu tinha uma pessoa aqui na terra que ela particularmente ela não gosta de flores. Ela gosta de só aquelas plantas que só tem suas folhas, não flores. Mas essa era a planta especial dela. E ele me fez até lembrar disso também. Enfim. E eu olhando aquela planta, eu falei assim, bem, teve uns dias que eu não... Obrigada, Gil. Teve uns dias que eu não, assim, olhei para ela, mas ao ano inteiro eu vim. Eu gosto de cuidar das minhas plantas, eu gosto de tirar as folhas que estão velhas, eu gosto de colocar uma vitaminazinha nela, porque as plantas que elas crescem em vasos, elas não têm nutriente por muito tempo, porque os vasos eles não conseguem manter essa nutrição como uma planta que é plantada diretamente da terra, porque tem todos os nutrientes que ela precisa. Então eu estou sempre ali, né, adubando ela, colocando um remedinho, tirando as folhas velhas, podando ela, para quê? Para que ela permaneça viçosa. E chegou o dia, porque no estudo que eu fui até fazer sobre ela, que eu nunca tinha estudado sobre ela, só gosto dela, ela só dá no mês de maio. Essa planta só dá no mês de maio. Algumas variações dificilmente dá em outra época. Então, assim, ela é uma planta assim, muito espetacular para mim. Porque no mês de maio, ela estava pronta, com seus calos bem verdinhos, pronta para florescer. Aí eu falei assim, Senhor, eu entendi, mas assim, me pode me dar assim, uma ajuda aqui? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a parábola das 10 virgens, né? É uma história contada por Jesus em Mateus 25 e ela ilustra a importância de estar preparado espiritualmente para o retorno do Senhor. Ou seja, Jesus um dia, eu não vou voltar lá no início da Bíblia porque a gente todos já conhecem, se não é só pegar lá em Gênesis capítulo 1, vocês vão conhecer o início da Bíblia, que fala aqui do início, né? Deus ele fez um jardim e no jardim Deus colocou toda espécie de planta, de animais, e fez aquele jardim perfeito. Eu tive num lugar, não assim fisicamente, né? Tive alguns lugares muito bonitos, fisicamente falando, e alguns lugares que eu gosto muito, assim, às vezes, de viajar na internet para poder ver esses lugares bonitos, né? Esses lugares exuberantes, né?
E eu fiquei assim olhando e fiquei tentando imaginar como seria o jardim que Deus ele fez para Adão e Eva. Porque era um jardim puro, era um jardim sem agrotóxico. Eu particularmente, eu procuro assim lá na minha casa plantar. O filho virou para mim e falou assim, mãe, só está plantando alho agora? Eu falei, estou, porque está saindo cebolinha de graça e não tem agrotóxico. Eu gosto, né? Espero tomatezinho, já vou ter meus irmãos lá, né? Enfim, então, você imagina, né? Quando você come, a gente que come algo sem agrotóxico, nosso corpo agradece. Por que hoje em dia as enfermidades elas estão se alastrando de uma forma assim extraordinária? É porque é muito agrotóxico que se coloca para matar as pragas. Naquela época não existia isso. Jesus ele fez tudo perfeito. E aí, quando ele faz tudo perfeito, ele cria um homem. E primeiro, quando nosso Deus ele cria o homem, Deus ele cria o homem dentro do seu coração. Deus não pegou um barro assim e falou assim, eu estou com vontade de fazer isso aqui, então vamos lá, não deu muito certo, não, vamos dar um tapinha ali. Eu trabalho com massa, trabalho com artesanato, você não pensa que é isso, né? O William já trabalhou com pão, ele sabe o que eu estou falando. Enfim, não foi assim que Jesus nos criou, não foi assim que o nosso Deus criou a gente. Primeiro Deus sonhou com a gente. Mas Deus sonhou, eu acredito que sim. Eu sei que Deus é espírito, né? Mas ele falou assim, eu quero isso aqui, porque isso aqui é bom. Olha, seja, ele olha para o homem e fala assim, eu vou criar o homem, a minha imagem e semelhança. E isso é bom. Então Deus ele criou aqui no seu coração. Depois Deus fez o do barro, né? Fez o bonequinho lá e ele soprou em suas narinas um fôlego de vida e deu vida ao homem. Mas antes de Deus criar o homem, Deus primeiro ele preparou um terreno para o homem. Ou seja, um lugar maravilhoso, porque mesmo né, o mundo estando nessa coisa meio estranha que está, você praticamente, se você procurar até na internet, eu não posso ir em tal lugar, vai pela internet. Você vê cada lugar exuberante, cada lugar que você assim, Jesus, meu Deus, que coisa linda, fica imaginando mais como Deus ele é. Porque se Deus ele cria algo tão gostoso, tão maravilhoso de se ver, de se apalpar, de sentir, de estar, né? Quanto mais ele criou o homem, então Deus primeiro ele cria uma atmosfera para que o homem venha estar nele, ou seja, criou tudo perfeito. Por quê? Porque eu amo esse ser humano que eu vou criar. Então eu vou dar do meu melhor para ele. Então ele criou do melhor dele, colocou o homem nesse jardim. E falou para o homem assim, é o que acontece com a gente, quando às vezes nós falamos para os nossos filhos, ou para um irmão mais novo, né? Os nossos pais falaram para a gente, né? Filhinho, não faça isso, porque isso aqui é ruim, não vai em tal lugar, porque lá em tal lugar eu conheço, não é legal de você estar. E muitas das vezes a gente quer testar o sistema, foi assim que aconteceu com Adão. Adão foi testar o sistema. Aí Deus fala assim, ele cria uma árvore. Por que Deus cria uma árvore? Algumas pessoas falam assim, porque Deus é ruim. Se Deus fosse ruim, ele criava um lugar tão bonito e um homem, a sua imagem e semelhança dentro do seu coração e pôs ele a vida. Que Deus é ruim é esse? É nós que não conseguimos entender o quão maravilhoso o nosso Deus ele é. E aí Deus ele pega e cria esse homem e fala assim, bota lá um fruto, uma árvore e fala assim, olha, Adão, tá vendo isso aqui, criei tudo isso para você, tu pode fazer o que você quiser, dá nome nos bichos, dá nome nas plantas, é tudo seu, papai criou para você, papai tem orgulho de ter criado tudo isso aqui para você. Mas olha só, nessa árvore aqui eu não quero que você mexa, ou seja, Deus estabelecendo regras. Porque o ser humano que não tem regra, ele descamba. O ser humano que não tem regras, ele vive assim ao léu. O ser humano que não tem regra, ele não respeita nem a ele próprio e nem a ninguém. Então, nosso Deus estabeleceu regra. Só em colocar aquela árvore. E detalhe, era uma única árvore que ele não precisava mexer. E não tinha necessidade de mexer, porque tudo que ele precisava para viver, ele tinha. E aí Adão vai querer testar o sistema. Primeiro que ele coloca a culpa na Eva. Não que a Eva não seja culpada. Ela para mim foi culpada em sinceridade. Humanamente falando, se não tivesse expressão, não dava uns tapas na Eva. Sério. Porque colocou a gente nesse caos. Enfim. Mas apesar que também se eu e você estivesse lá também, faríamos a mesma coisa. Então, tá todo mundo errado. Mas aí Deus ele primeiro dá uma ordem para Adão. Adão, olha só, dessa ordem que tu não come. Aí alguém fala para eles assim, come. Se vai ser semelhante ao Deus vivo, come. A missionária, o que tem a ver com o que você está falando com essa palavra que você acabou de trazer? Vocês vão entender. Come. E aí Adão deixou de ouvir aquela voz suave de Deus, porque todos os dias, olha só, esse pai maravilhoso, ele tinha prazer em estar com seu filho. Ele tinha prazer em orientar, ele tinha prazer em conversar, ele tinha prazer em ouvir o seu filho. Quantos pais a gente conhece hoje que não tem prazer de sentar para ouvir seus filhos?
que não gostam de estar perto dos seus filhos, que não fazem nada para que promovam o bem-estar da sua família. Mas esse pai chamado Deus, ele promove tudo para que Adão se sinta bem sucedido, se sinta honrado, se sinta privilegiado, sabe? Se sinta amado. E aí ele vem todo dia e conversa com Adão. Oi, filhinho, como é que foi? Como é que você está? Aí eu acredito, né, vamos dizer que nós estávamos lá no Adão, no jardim, ou se fosse nós que estivéssemos no jardim. Ai, pai, hoje, olha só, eu consegui colocar nome na zebra. Eu coloquei nome no elefante. Ai, pai, eu olhei assim, aquele gatinho assim, eu olhei aquele animal, achei que ele tinha cara de gato, coloquei o nome dele de gato. Mas, e Deus, vamos ser realistas. Filhos, quando está crescendo, quando começa a falar, o pai às vezes está cansado, vai trocando o olho para lá e para cá, aí você está, ai Jesus, ajuda aqui, mas ele ouve por quê? Por causa do amor que ele sente pelo filho. Mesmo que seja chato naquele momento, mas ele ouve, por quê? Porque ele quer interagir com o filho. Então, assim, olhando, nós seres humanos, olhando para Deus, talvez poderia ter sido chato, mas Deus não achava chato. Por quê? Porque Deus estava interagindo com o homem estava interagindo com ele. Ali a presença era gostosa, ali havia paz, ali havia alegria, ali havia equilíbrio. Acho que essa é a palavra, vamos encerrar essa parte aqui. Equilíbrio. Ter a presença de Deus nos traz equilíbrio. Infelizmente, Adão perdeu isso. E após Adão perder isso, colocou toda essa raça humana debaixo do pecado, porque ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. E nós nascemos do fruto de Adão. A partir daí, nascemos do pecado. Então, o que isso tem a ver com essa palavra aqui? Tem a ver que, por ter nascido do pecado, por Adão ter fraquejado lá atrás, Deus ele fala assim, olha só, Eva, eu vou multiplicar a sua dor. Porém, Satanás do inferno. Deus não fala assim, não, porque Deus não tem inimigo, né? Mas ele falou assim, talvez para Lúcifer, olha Satanás, eu vou dizer algo para você já aniquilando você aqui e agora. Porque você nunca teve esse poder que você achou que tem e nunca terá. Aleluia. Vai nascer um de mulher que pisará a tua cabeça. Aleluia. E trará de volta o equilíbrio que o homem precisa. Trará de volta o equilíbrio que o homem precisa ter. Trará de volta a minha presença, porque a partir daquele momento o homem perdeu essa presença diretamente de Deus. De estar com Deus cara a cara, frente a frente, face a face. Por quê? Porque para estar na presença de Deus, nós precisamos estar livres do pecado. Então Adão nasceu sem pecado, então ele podia curtir, ele podia sentir, ele podia, me ajuda aí, uma palavra aí que Adão podia sentir. Bom? Obrigado, gozar, Júlia, da presença do Senhor. Por quê? Porque não havia pecado. Então quando Adão perde isso, aí Satanás fala assim, ganhei a raça humana, aí Deus fala assim, eu não vou deixar você aniquilar aquilo que eu criei com tanto carinho, com tanto amor. Eu vou dar uma salvação, uma esperança para essa pessoa que eu criei com tanto amor, com tanto carinho. Aí ele fala assim, nascerá de uma mulher, que pisa na tua cabeça e aniquilará todo o mal. E aí vem Jesus Cristo na forma humana. Por que na forma humana, missionário? Por que Jesus teve que vir? Porque Adão pecou na forma humana. Então Deus é um Deus de palavra, ele é cumpridor de palavra. Então Jesus vem na forma humana. Então Jesus ele vence aquilo que Adão era para vencer. Jesus ele vem e vence por mim e por você. Aleluia. E aí ele fala assim, aquilo que Adão perdeu, o direito de ter a presença de Deus, eu estou agora dando de volta. Aquilo que Adão perdeu de gozar a presença do Pai, eu estou trazendo de volta. Aquilo que Adão perdeu, a paz, a alegria, a comunhão, o equilíbrio, eu estou trazendo de volta. Então Jesus ele vem, ele morre. Mas ele não fica morto porque Jesus é o dono de tudo. Aleluia. Junto com o Pai. E para o nosso Deus não existe morte. A morte é para mim, para você que somos seres humanos. Então Jesus fala assim, eu sou maior do que a morte. Eu sou maior do que a morte. Eu sou maior do que o inferno. Eu sou maior do que a tristeza. Eu sou maior do que a agonia. Eu sou maior do que a angústia. Eu sou maior do que as trevas. Então eu vim, morri, mas ao terceiro dia eu venci. Ou seja, o Senhor restaurou o equilíbrio que nós havíamos perdido. Restaurou a comunhão que nós havíamos perdido com o nosso Deus. Então, hoje, trazendo essa palavra aqui, né, é uma história contada e ilustrada pelo nosso Deus, que existiam 10 virgens
5 prudentes e 5 loucas. Ou seja, como a história que eu estou falando aqui, que está escrito na palavra do nosso Deus que nós cremos, eu falei que Jesus ele veio e restaurou tudo, sim ou não? Sim. Então nós hoje temos livre acesso com o Pai, sim ou não? Sim. Sim. E nós temos um que ficou aqui no lugar de Jesus. Alguém pode me dizer quem é? Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo ele me fortalece. O Espírito Santo ele me alegra. O Espírito Santo ele me traz paz. O Espírito Santo ele me edifica. O Espírito Santo me consola. O Espírito Santo ele me traz força. E o Espírito Santo me faz estar na presença do meu Deus. Eu tenho que buscar ele. Aleluia. Para eu estar de novo na presença do meu Pai, eu tenho que buscar a presença do Espírito Santo. Ou seja, eu tenho que andar em obediência com a palavra do Senhor. Então, nessa palavra das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As virgens prudentes é aquelas virgens que eu acabei de citar agora. Jesus venceu tudo por mim e por você. Amém? Amém. Nós temos novamente livre acesso para estar na presença do nosso Deus através do Espírito Santo. Ou seja, as prudentes, trazendo para os dias de hoje, que somos nós, a Igreja de Cristo, né? Nós vamos ter a nossa visão limpa, purificada. O que é a minha visão limpa e purificada? Eu vou enxergar aquilo que é benéfico para a minha alma, para o meu espírito. Ou seja, eu vou me afastar da aparência do mal através da minha visão. Porque eu posso ver muitas coisas. E eu vi um relato, talvez uma história, que a visão, ela é os olhos da alma. A visão é os olhos da alma. Ou seja, lá em Mateus fala que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Ou seja, como eu estou usando a minha visão. Porque se os meus olhos não forem bons, todo o meu corpo será tenebroso, ou seja, andará em trevas. Então eu tenho que colocar a minha visão na presença do Espírito Santo, através da palavra, restaurar, para que eu possa enxergar como Cristo enxerga. Ou seja, eu não posso olhar a Thalita que está ali atrás, e aí, de repente ela está olhando para mim de uma forma, e eu simplesmente com os meus olhos julgar que ela está me olhando de cara feia. Às vezes realmente ela está de cara feia. Mas por que ela está de cara feia? Porque ela está sentindo dor, talvez ela esteja passando por uma luta muito grande, talvez ela esteja uma guerra interior muito profunda. E olha, quando a gente está sentindo dor, o que acontece com nossos olhos, com o nosso rosto? Ele expressa o que eu estou sentindo. Simples assim. E os meus ouvidos? Como é que meus ouvidos estão? Mas o que tem a ver com as palavras das 10 virgens? Como é que estão os meus ouvidos naquilo que eu ouço? Ou seja, eu julgo de acordo com aquilo que eu ouço? Eu não paro para analisar por que eu estou ouvindo e o porquê que alguém falou aquilo para mim? Ou seja, eu vou ouvir e julgar como julgar do Senhor. Por quê? Porque a partir de então que Jesus me salvou, me libertou, já não vivo eu, os meus olhos já não vivem mais em mim. Os meus olhos agora vivem para Cristo, porque Paulo fala assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, os meus olhos vivem para Cristo, a minha audição vive para Cristo, os meus sentimentos vivem para Cristo, ou seja, se eu não perdoar, eu não sou perdoada. Está escrito na palavra, eu preciso perdoar para que Jesus me dê o perdão. Ou seja, se Jesus foi capaz de me perdoar com todas as falhas que eu tenho, eu também tenho que entender que eu preciso, da mesma forma que Jesus me perdoou, eu tenho que perdoar. Então eu tenho que liberar o perdão, eu tenho que viver em harmonia com o Espírito Santo, eu tenho que ser um bom pagador. Então eu acredito que aquelas 5 virgens trazendo para os dias de hoje, eram mulheres honestas, eram mulheres que tinham os problemas, sim, eram mulheres que tinham lutas, sim, eram mulheres que às vezes ficavam tristes, sim, mas elas buscavam no Senhor, trazendo para os dias de hoje. Eram mulheres que olhavam e falavam assim, Senhor, eu não estou aguentando essa luta que eu estou passando, entra aqui na minha casa e me ajuda com essa batalha. Então, os olhos, os ouvidos, os sentimentos, os 5 sentidos delas eram o quê? Elas estavam simplesmente voltadas para o nosso Deus. Então já não vivia elas como elas viviam antes. Como Paulo fala, já não vivo mais eu como vivia antes, na prática do pecado, mas Cristo vive em mim. Então agora eu vivo uma vida liberta, eu sou livre para escolher ficar com raiva, eu sou livre para escolher não ter raiva, eu sou livre para perdoar, eu sou livre para ajudar, eu sou livre porque Jesus me libertou. Então aquelas 5
virgens prudentes, ela está simbolizando isso. 5 mulheres que buscavam a presença do Altíssimo, 5 mulheres que se purificavam, 5 mulheres que se santificavam, 5 mulheres que não estavam em lugares alheios, 5 mulheres que não ficavam na prostituição, 5 mulheres que não viviam falando mal dos outros, 5 mulheres que não eram mentirosas, 5 mulheres que eram prudentes, 5 mulheres que eram boa pagadora, 5 mulheres que eram de boa fala. É simples assim. Mas nós temos também as loucas. E o interessante que dessas jovens, elas saem ao encontro do noivo, cada uma com a lâmpada acesa. 5 delas são prudentes e levam azeite extra na vasilha. São essas prudentes que eu acabei de falar. Porém, as outras são loucas, ou seja, elas sabiam que o azeite tem um prazo de validade. Enquanto tem azeite na lamparina, você fica com o lugar, está escuro, fica aceso. Porque lá em casa, na minha época de bem novinha, que eu não vou te falar quantos, tinha tal do lampião. Entendeu? Não sei se alguém já ouviu falar isso, tinha o tal do lampião já. Então para manter aquele lampião aceso, tinha que ter azeite. Ou seja, tinha que ter uma reserva de azeite, porque a gente não sabia. E na minha época, se faltava muita luz, eu nem sei porquê, mas se faltava muita luz. Então tinha que ter reserva de azeite, por quê? Para não ficar tudo no escuro. Ou seja, aquelas 5 loucas, elas sabiam disso, que elas precisavam ter reservas. Então elas não buscavam reserva, elas simplesmente foram. Ou seja, imprudente. Simplesmente imprudente. E elas simplesmente não deram ouvido que o noivo ia voltar. E o interessante isso aqui é que eu e você podemos falar alguma coisa, não porque sejamos mentirosos, mas às vezes nós prometemos algo que a gente não tem condição de cumprir, não porque a gente não queria cumprir, porque aconteceu alguma coisa nesse intervalo que a gente não conseguiu cumprir. Porém, o que Jesus fala acontece. Tudo que ele fala vira lei. Tudo que ele fala, ele cumpre, não vira lei. Tudo que ele fala, a palavra do Senhor é lei, virou lei. Mas tudo que Jesus fala, ele cumpre. Ele é um bom cumpridor. A Bíblia fala que ele zela com a sua palavra para cumprir. Ou seja, ele falou que ele volta. Jesus já veio um dia, nos resgatou das trevas, nos salvou, nos libertou. E ele falou assim, vou para o Pai, vos preparar lugar, virei outra vez. Ou seja, para que onde eu esteja, Jesus falando, estejais vós também. Ou seja, Jesus já foi algum tempo atrás, que agora me falhou no modo de quanto tempo é. Acho que eu sempre falo isso, mas agora fugiu. Mas há muito tempo, mais de 2000 anos atrás, Jesus foi. Então, ou seja, Jesus já preparou o lugar, o nosso lugar já está preparado. Mas para entrar no céu de glória, para casar com o noivo, eu preciso estar pura, limpa, adornada. Eu preciso estar preparada. Vamos fazer um casamento. Eu já me casei, já vi muitas pessoas casando. E eu não estou falando desse casamento mequetrefe que tem por aí hoje, não. Vestido vermelho, vestido preto, vestido verde, vestido marrom. O branco, ele significa pureza. 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 Então, uma virgem, ela tinha que casar de branco para ela dizer que ela estava pura. Uma virgem para casar, para que as pessoas não falassem mal dela, dizendo que ela já tinha se perdido, que na minha época se falava dessa forma, né? Já tinha se passado. Além do vestido branco, ela tinha que estar com um véu bem grande, porque se tivesse curto, falavam assim, não é mais pura não, já se foi, já se passou. Então, além do vestido branco, tinha que estar também com um véu muito grande. Por quê? Porque aquele véu simbolizava a virgindade da pessoa. Então, nós temos que entender que Jesus, quando ele fala que vai casar conosco, que somos a noiva de Cristo, Jesus está falando exatamente isso. Eu não aceito um vestido vermelho. Eu não aceito um vestido verde. Eu não aceito um vestido roxo. Eu não aceito um vestido preto. Porque o preto não simboliza naquilo que eu estou falando a pureza. O branco significa pureza. Então, mas Jesus deu o sangue dele, então eu posso botar um vestido vermelho, porque significa o sangue de Jesus. Jesus não está querendo isso. Jesus está querendo pureza. E o sangue de Cristo nos purifica para andar de branco com ele. Ou seja, as nossas vestes têm que ser brancas como a neve. Então Jesus também fala isso, que as nossas vestes têm que ser brancas como a neve. E aquelas loucas, elas não se prepararam para isso. Porque uma mulher que casava na minha época, o homem ele tinha que preparar a casa. E nesse particular era bom, né? Porque toda essa parte pesada estava sobre o homem. Ou seja,
todo o peso foi sobre Jesus. O homem natural, humano, ele tinha que alugar a casa ou comprar a casa, comprar todos os móveis para casar com essa mulher. O que a mulher tinha que fazer? Se preparar, o enxoval dela. O que era o enxoval de uma mulher? Cama, mesa e banho, né? Essas coisas que nós precisamos de objeto para dentro da casa, né? Porque o homem ele vai lá e ele compra uma casa, aluga uma casa, ele monta com todos os móveis numa casa. Mas você tem fogão, vai cozinhar com o quê? Com a mão? Você tem fogão, você tem panela. Vai comer na panela? Vai comer com a mão? Ou seja, tem que ter prato, tem que ter talheres. Uma boa noiva na minha época tinha que ter toalha de mesa, lençóis, fronhas, cobertas, entendeu? Tinha todo um aparato dessa casa, era a noiva que cuidava disso. Então, a noiva, ela não poderia casar sem ela estar preparada para entrar dentro dessa casa. Por quê? Porque a parte do noivo, ele preparou, quer trazer a casa e todos os móveis que ela precisava para morar dentro dessa casa. E isso, o enxoval era do cuidado da mulher. Então, a mulher ela não poderia casar, porque senão ela não ia ter panela para comer. Ela não ia ter um prato para poder comer no prato, ela não ia ter talher para poder não comer na mão. Ela não ia ter todos os utensílios que ela precisa. Vai tomar banho. Se chuva com o quê? Com sopro? Não é assim que funciona. Então ela tinha que estar isso, ou seja, uma noiva, ela tem que estar preparada. E essas loucas, elas não estavam preparadas, porque elas não deram a mínima. O dia do casamento está chegando, vamos calcular, né? Que é o final do ano, dezembro. Então, o que eu tenho que fazer de maio, vamos botar junho, né? Porque já maio pra gente já acabou. Vamos botar de junho, ou vamos botar no início, né? Janeiro a dezembro, o que eu tenho que fazer para que eu venha ter tudo que eu preciso para eu estar pronta para o meu casamento. A primeira coisa, não sei como é que está a época de agora, mas na minha época, a mulher não precisava, ela não pensava nos utensílios da casa, ela pensava no vestido. Primeira coisa, e eu vou dizer que ela não está errada, porque a primeira coisa, ela tem que pensar assim, eu tenho que estar toda de branco, eu tenho que estar com o meu véu impecável, e o vestido era mais caro, impecável. Quase, olha, Jesus entrou na minha graça, porque se fosse Jesus eu não vou conseguir casar com o vestido, porque na minha época era caro, bem caro. Agora também, mas tem mais opções. Obrigada. E tem hoje em dia muita gente que ajuda, na minha época não tinha tanto assim não. Enfim. Então eu preparava o vestido. Aí logo depois que ela já tinha isso pronto em mente, que ela calculava, que ela planejava, que ela dividia, né, em partes, para poder até o dia que ela ia pegar o vestido, ela ia pagando, né, o vestido, ela também começava a aprontar a casa, cama, mesa e banho. Ela começava a comprar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, porque ela calculava de janeiro a dezembro tem que estar pronta. Ou seja, de janeiro a novembro tem que estar pronta, porque a casa eu não vou aprontar no dia que eu casar. A casa já vem antes, por quê? Porque o noivo foi procurar Obrigado. De materiais, ou seja, ele está aprontando a casa. Então, quando a gente for casar, já está tudo pronto. Só que a gente arruma a casa antes de entrar nela para morar. Ou seja, os móveis estão lá. Então, né, ou a própria pessoa monta, ou chama o montador para montar os móveis. Ela vai lá e, às vezes, alguém ajuda, né? Para poder arrumar a casa, para colocar tudo no seu devido lugar, o que é de cozinha, o que é de sala, o que é de quarto, o que é de banheiro, e o que é de varanda, o que é de quintal. Então vai tudo sendo harmonioso, né? Tudo vai se colocando no seu devido lugar. Então isso é uma mulher prudente. E as loucas estavam dizendo assim, eu não preciso me aprontar, sabe por quê? Porque o noivo vai tardar a vir. E veja bem se não é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Jesus, eu estou falando que Jesus vai voltar, e ele vai voltar, e para muitas pessoas ele já voltou. Algumas pessoas vão ouvir o que ouviu, essas 5 prudentes falando assim, Jesus falou assim, entra para a borda do cordeiro, ou seja, entra, né? Porque o noivo está te convidando a se casar, então pode entrar, você tem direito. Por quê? Porque você está adornada, porque você se preparou, porém, as loucas não se prepararam e elas não ouviram o bem-vindo de Jesus dizendo assim, entra para a borda do cordeiro, ou seja, eu não vos conheço e será exatamente o que vai acontecer daqui hoje ou amanhã, eu não sei. Mas para muitas pessoas, já se ouviram isso, entra para a borda do cordeiro, por quê? Porque as 5 virgens prudentes que se prepararam, que se santificaram, que buscaram a presença de Deus, porque Jesus fala assim, eu sou o caminho,
Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai. Por quê? Porque até o próprio Deus, até o próprio Pai, ele fala exatamente isso. Meu filho, o caminho é Ele. Por quê? Porque quem deu a vida por vocês foi Ele. Quem pagou o sacrifício foi Ele. Quem teve lá naquela cruz sendo açoitado foi Ele. Então não existe outro caminho. O caminho é Jesus. E Ele fala assim, o próprio Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vai à presença do Pai para se casar comigo se não passar por mim, porque eu sou a chave, eu sou a porta, eu sou o caminho que te leva à redenção, à restauração, eu sou o caminho que te leva à boca do cordeiro. Ou seja, Jesus é o caminho e o Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso consolador. Glórias ao teu nome, Senhor. Também não adianta estar aqui sem a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em corpo e tempo, que é o nosso corpo, tá? A nossa matéria. Ele habita aqui dentro de mim porque tem um Espírito aqui. Se a minha casa estiver suja, se eu não estiver limpando, se eu não estiver trabalhando para isso, Jesus, o Espírito Santo não entra na minha casa. Ou seja, não ora comigo, não anda comigo, não toma café comigo, não almoça comigo, não vai para o trabalho comigo, não vai para a faculdade comigo, não vai para a escola comigo, não vai para o curso comigo, não fica comigo no hospital, não fica comigo no mercado, não anda comigo quando eu estou fazendo lazer. Jesus, na forma do Espírito Santo, também não está aqui. Por quê? Porque o Senhor fala assim, ó, lá em Salmo 24, sem santidade, ninguém verá o Pai. Então aquelas loucas simplesmente falaram assim, o noivo tarda a vir, trazendo para o dia de hoje. O que nós ouvimos hoje? Fala sério, Jesus está falando que vai voltar lá 2.000 anos atrás, 2.000 e pouco. Até agora não voltou, mas quem morreu sem ele? Quem morreu como as loucas? Não ouviu o bem-vindo de Pai? Quem morreu como as loucas, não se santificando a mente, sentimento, coração, olho, boca, nariz, ouvido, corpo, não ouviu o bem-vindo do Pai. Porém, as prudentes que morreram em Cristo Jesus, guardando esse dia tão especial, que era a volta de Jesus para ela, porque para quem morreu com Jesus, Jesus já voltou. Elas se santificaram os seus olhos, santificaram os seus lábios, santificaram os seus ouvidos, santificaram o seu coração, santificaram as suas mãos, e elas se santificaram. Então elas ouviram do Pai assim, ó, bem-vindo de meu Pai. Jesus falou assim, ó, bem-vindo de meu Pai, entra para o descanso eterno. Então elas já ouviram isso, por quê? Porque elas sabem que morreram, mas partiram com Cristo Jesus, porque elas guardaram. Aleluia, Deus. Não sejamos como loucas, porque eu e você podemos morrer exatamente nessa noite. Onde eu passei mal, o pastor não estava muito legal, eu acordei assim num susto, não vi ele na cama, porque ele já está sentindo mal, cochilei. E ele está sentindo mal, a pressão subiu, acelerou, a sensação que eu tinha era de morte. Eu falei, Jesus, chegou hoje? Hoje é o dia? Ou seja, se nessa madrugada fosse o meu dia, eu estaria aonde? No céu ou no inferno? Aonde eu estaria? Na presença do Pai, ouvindo assim, bem-vindo, entra. Aqui, ó, separei esse lugar lindo para você morar, paz, Aleluia. Alegria. Aqui não tem choro, aqui não haverá lágrima, aqui não haverá ninguém te perturbando, te amaldiçoando, aqui não haverá tribulação, aqui não haverá angústia, aqui só haverá paz, alegria, gozo, porque estar na presença do Senhor é exatamente isso que nós sentimos. Aleluia, Senhor. Então, para estar na presença do Senhor, nós precisamos nos santificar. Nós precisamos andar em obediência com essa palavra, porque para hoje, para mim e para você hoje, a árvore que Deus proibiu Adão de comer é exatamente, não assim, da árvore, mas trazendo para o nosso dia de hoje, é como se fosse isso. O que? Pecado. Não toca no pecado, não come o fruto do pecado, porque se comer do fruto do pecado vai se separar de mim, e dessa vez vai se separar eternamente, porque se morrermos na prática do pecado, acabou a nossa chance de morar com o nosso Deus eternamente, porque nós não somos para a semente, ou seja, não viveremos só na semente, nós temos que morrer. Alguns não vão morrer, essa morte que se enterra debaixo da terra, mas o nosso corpo, essa matéria, quando Jesus vier arrebatar a igreja, se for hoje, e nós estivermos vivos para isso, essa matéria aqui, esse corpo aqui, ele fica, porque é o corpo do pecado. Mas a alma, o espírito, nós santificamos para o Senhor, ele sobe e vai morar eternamente com o nosso Deus. Não vamos ser livres da condenação eterna, mas nós já podemos viver livre da condenação eterna hoje. Por quê? Vivendo em santidade com o nosso Deus. E detalhe, olha só, eu nem abri o caderno, tá? Aleluia, Jesus. Eu estou
falando que Deus está mandando falar para mim e para você, porque a primeira palavra que foi sobre Jesus. Eu tenho a responsabilidade de trazer a palavra hoje, mas que seja para mim. E se alguém quiser comer da mesma palavra, Senhor, que coma e se alimente. Mas é para mim. Porque eu não posso ficar. Você imagina, você nadou a vida inteira, passando por batalhas em cima de batalha, tendo vitória, mas tendo batalha. Aí quando você chega quase na beira da praia, né? Com certeza, né? Num mar aberto, né? Você encontra o quê? Tempestade. Mar revolto, você encontra tubarão, essas coisas que tem no mar, né? O corpo se cansa, mas você fala assim, ó, mas eu cheguei aqui, já estou, vamos botar assim, né? Daqui pro meu portão ali, que agora eu gosto de entender disso, né? Os quilômetros, né? Quantos quilômetros tem? Então vamos calcular daqui pro portão, para eu chegar na reta final. Então eu não posso simplesmente ficar prostrado aqui. Eu tenho que entender que eu tenho que manter a minha santificação com meu Senhor. Aleluia. Porque sem santificação ninguém verá Deus. Aquelas loucas não viram Deus porque não manteram a sua santidade com o Senhor. Aquelas loucas não viram o Senhor porque elas não quiseram se santificar e obedecer a palavra do Senhor, se apartar do pecado. Eu posso viver essa vida aqui, ó, eu posso olhar para um gatinho ali, né? No meu caso, que eu sou casado, eu estou sendo adulterando. Se eu tiver namorado, né? E eu quiser ficar com o namorado, eu estou fornicando. Se eu começar a olhar para um e para outro, eu estou sendo Maria Vacasora, para não dizer outra palavra aqui em frente à câmera. É assim que se contrai. Então eu tenho que entender o quê? Que eu tenho que andar santa. E como missionário eu posso andar santa na presença do Senhor, no mundo caótico que nós vivemos hoje, através da palavra do Senhor, na busca da presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele fala assim, olha só, eu te ajudo a resistir. Já viu aquela pessoa que, eu na minha época tive isso, né? Eu e minha irmã Jônia, a gente ia para a escola, tinha uma garota, era a mulher dele, tá? Mas era parece uma roupa. 2 por 2. E ela se não quer bater na gente, a gente franzina, né? A gente era bem franzina mesmo, né? E a gente ficava com medo. Tinha dia que a gente nem ia, porque era um lugar que a gente tinha que passar. E como é que a gente fazia? Um dia minha irmã pegou, tomou uma... Não, foi minha irmã, foi uma amiga da gente também, que era Mike Tasso. Jussara o nome dela. Aí, Jussara. Sério? E ela pegou e falou assim, não, fica tranquilo. E realmente, ela era bem... Nossa, pataca da mulher, igual essas pessoas que fazem fisiculturismo, não é isso? Ela era realmente, né? Ela falou assim, parou, a partir de hoje ninguém vai ter mais de vocês não, porque eu tomo a causa de vocês, eu tomo a dor de vocês, ou seja, é a mesma coisa. Você tem alguém com você, você não está sozinha. Nas batalhas que você vive, nas dificuldades que você está enfrentando, você não está sozinha. É só querer andar na presença do Senhor, porque você tem força o suficiente. Eu vou falar para você, olha, nós somos super-heróis de verdade. Não é Superman, não é Mulher Maravilha, não é o Hulk, não é o outro que eu esqueci os nomes deles todinhos aí. Não é. Não é as meninas superpoderosas. Nós somos os superpoderosos em quê? Em Cristo Jesus, porque Aleluia. Ele nos dá poder para vencer o mal. Ele nos dá poder para vencer a tentação do pecado. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então o que nós precisamos entender hoje? Que não podemos ser como as loucas. Precisamos ser prudentes, vigilantes, constantes. Aleluia. Hoje eu amo o Tiago. Amanhã ele me aborreceu. Ah, Tiago, desculpa, mas hoje eu te amo não. Não, hoje não. Você já me aborreceu demais. Hoje eu vou amar a Júlia. Amanhã a Júlia pegou meu copo d'água, tomou, pegou minha roupa, levou. Não quero te amar mais. Você pode até não andar com ela, mas amar tem. E o que é ela amar? Se a Júlia precisa de ajuda, eu tenho que fazer o quê? Ajudar. Eu preciso andar com ela se ela resolveu me afrontar o tempo todo e me bater o tempo todo? Não. Mas mesmo ela me batendo, me afrontando, se eu ver que ela precisa de ajuda, ela passou mal. Me bateu onde? É a primeira vez que ela faz isso, então se dane. Isso não é amor. Então eu preciso viver em amor. Eu preciso perdoar. Eu preciso viver em liberdade que Cristo me libertou. E só consigo fazer isso buscando a presença do Espírito Santo. Porque sozinho, vou dizer para você, a própria palavra fala assim, ó, é bom que ande a dois. Porque se um cair, o outro levanta. Ou seja, não podemos andar nessa terra aqui sem a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele que nos levanta quando nós temos os nossos rompantes.
É Ele que nos ajuda quando nós estamos tristes. É Ele que nos ajuda quando nós estamos angustiados. É Ele que nos ajuda quando as lutas estão ferrenhas, porque as lutas estão ferrenhas mesmo. Aí alguém fala assim, mas está ferrenha porque se tem Jesus, para de graça. Deixa de ser bobinho, o diabo só ilude a gente. O diabo não gosta de você sendo crente ou não. Ele te odeia, porque todas as vezes que ele olha para mim e para você, quem ele vê? Deus. Então, ele odeia você. Mesmo que você não seja crente, ele te odeia. Não é porque você é crente que, eu passei a ser crente agora as lutas. Não, as lutas sempre teve, só tem coisa que ele mascara. Não deixa você ir avante, não deixa... eu tenho uma vida financeira muito bem sucedida, mas às vezes a vida no coração não está bem. A vida na família não está bem, porque ele quer sempre roubar alguma coisa. Mas Jesus, quando ele traz a felicidade perfeita, completa. Missionário, eu vou ter, por causa disso, eu sei que Jesus, eu não vou ter mais luta. Vai ter luta, mas Jesus sempre vai estar contigo nas lutas. E você não vai ser um perdedor, porque Jesus já venceu tudo por mim e por você. Jesus já pagou aquilo que eu e você devíamos. Não tem mais nenhuma cédula acusadora que poderá nos acusar diante do Senhor, uma vez que eu entendi que Jesus é meu libertador. Aleluia. Então, trazendo de novo as 10 virgens, para mim e para você, Jesus já veio, pagou tudo que era necessário para que eu pudesse ser livre. E eu sou livre para andar em fidelidade com o nosso Deus. Aleluia. Eu sou livre para aonde quer que eu esteja, eu tenho a comunhão do Espírito Santo, que é a comunhão do próprio Deus e do próprio Jesus. Eu sou livre, mesmo estando em batalha, para dizer que nessa peleja, porque tem peleja que você não vai pelejar por obediência ao teu Senhor, mas Deus vai se levantar do trono de glória e vai pelejar por mim e por você. Por quê? Porque nós andamos na palavra dele, então batalhas vão vir, mas a peleja nós não vamos perder. E tem peleja que você vai ter que pelejar, mas mesmo assim Deus estará contigo também. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tem causas que a gente só entrega na mão do Senhor. É essa peleja que eu não tenho que pelejar, só confiar. E tem peleja que eu tenho que trabalhar ela, mas Deus também estará comigo, me dando força para que eu possa vencer todas as batalhas que se apresentam na minha e na sua vida. Glória a Deus. Então essa palavra aqui, ela nos fala que eu tenho que ser prudente. Eu tenho que andar com prudência nessa terra. Infelizmente, essa terra está indo assim, está tomando assim um rumo, obrigado, Júlia, bem estranho. Bem estranho. Então, eu preciso ser prudente. Porque uma coisa que eu vou ler aqui lá no finalzinho já. Por exemplo, o azeite. Na minha e na sua vida nós temos que ter, por quê? Porque o azeite ele representa o Espírito Santo, que é necessário para manter a fé e a vida espiritual em bom estado. Ou seja, eu preciso desse azeite. As loucas permitiram não ter reserva de azeite. Ou seja, trazendo para os nossos dias, não tinha a presença do Espírito Santo. E nós precisamos conservar esse azeite, ter azeite em reserva. Ou seja, houve uma fase na minha vida, uma batalha muito ferrenha que eu enfrentei, em qual eu sempre busquei ler a palavra, estudar, eu gosto, livros, estudo, eu gosto de pegar o livro, assim, a palavra, pego assim, por exemplo, aqui o azeite, vou procurar saber o que é o azeite, como ele foi feito, para que ele serve. O azeite, ele serve para curar, sabia disso? Para passar nas feridas. Quando o povo israelita, eles iam para a batalha, eles levavam o azeite na bossa. Ou seja, tem que entender por que serve o azeite. Mas aqui, tratando do azeite aqui, representa a presença do Espírito Santo. E eu passei nessa batalha assim, muito difícil mesmo, difícil. Sempre busquei a reserva, né? Sempre busquei a palavra, então eu tive reserva. Porque o Senhor fala assim, ó, se você estudar a minha palavra, nos momentos que você precisar, que você não se lembrar, eu te lembrarei. Ou seja, quando eu oro, Senhor, na palavra, eu tenho sucesso. Por quê? Porque a palavra, ela é viva e eficaz. E aí nessa batalha, eu falando com você, foi Jesus, me ajuda. Olha, foi tão difícil que eu não consegui pegar a Bíblia para ler.
mas eu não peguei a Bíblia para ler, mas a Bíblia estava em mim. Aleluia. E para cada situação que se apresentava, naquele período que eu estava bem, foi bem difícil mesmo. E o Senhor me fazia lembrar que Ele estaria comigo. Cada capítulo, cada versículo que era necessário para aquela situação que eu estava passando, o Espírito Santo me fazia lembrar, ou seja, eu tinha reserva. Como aquelas 5 prudentes, elas tinham azeite na sua lamparina, mas tinham de reserva, porque ela falou assim, ó, vai que acaba no meio do caminho. Eu não posso ir no escuro, porque no escuro eu não vou saber para onde eu vou, então eu tenho uma reserva. Então eu tinha reserva. E através dessa reserva, o Senhor me fez vencedor. Eu consegui vencer aquela batalha com muita honraria, vou botar dessa forma. O Senhor me fez vencer aquela batalha, aquela guerra que eu estava passando. Guerra não, batalha, porque a gente passa por batalhas. A guerra, quando a gente partiu disso, a gente vencemos a guerra. Batalhas. E eu venci aquela batalha. Por quê? Porque eu tinha reserva. Então nós precisamos ter reserva. A reserva é a presença diária do Espírito Santo. Não podemos acordar e não buscar essa presença do Espírito Santo. Ah, mas eu estou trabalhando, eu estou muito cansado. Ah, estou trabalhando, eu não pude. Se eu fizer isso um dia, vai que acontece? Acontece, como seres humanos que nós somos. Às vezes tu acordou, né, meio assim, desorientado, está na hora, o médico pega falando com Deus, tudo bem. Deus aceita isso. Quando não é um costume que isso aconteça. Mas quando é um costume, para com isso. Sem desculpa. Porque, ó, se eu tenho que trabalhar, tá chovendo, eu não vou? Tá muito frio, eu não vou? Ah, hoje eu tô de piti, eu não vou? Ah, briguei com a esposa, não vou? Ah, briguei com o esposo, não vou? Ah, hoje eu sou simplesmente vontade de botar a perna pro alto e vou ficar. Não vou? Não recebe. Quem não trabalha não recebe. Então não existe desculpa. Por quê? Porque a gente não dá desculpa para trabalhar. Por quê? Porque você precisa do dinheiro. Eu particularmente gosto de dinheiro. Não amo, mas gosto. Por quê? Porque ele me traz conforto. Eu gosto. Quem é que não quer ter conforto? Todos nós queremos ter. Quem fala que não quer ter conforto, principalmente, Thiago. Você poder ali comer o que você quer, né? Comer uma lagosta. E nessas pirradinhas não, né? Lagosta de verdade, né? Tem carne de verdade, eu amo. Não gosto, né? Gosto. Então é muito bom de ter dinheiro. Para quê? Para o nosso conforto. Para ter uma casa legalzinha, né? Para ter um conforto. Né? Aqui nós moramos, né? Eu no Rio de Janeiro não preciso de lareira, mas aqui a gente precisa, né? Eu no Rio de Janeiro não preciso de cobertor, mas aqui a gente precisa. Entendeu? Então, assim, é para o nosso conforto. Então nós precisamos entender que eu não posso dar desculpas. Porque o azeite na minha vida é a presença do Espírito Santo. Mas para eu ter a presença do Espírito Santo, não é quando eu venho para a igreja no domingo, ou quando eu venho para a cela na quinta-feira. A presença do Senhor, ela tem que ser diária. Quando eu acordo, eu falo, Senhor, olha só, eu não aceito acordar sozinha. Também, Senhor, eu não aceito tomar café sozinha. Senhor, eu não aceito trabalhar sozinha. Eu não aceito, Senhor, ir para a faculdade sozinha. Eu não aceito voltar para minha casa sozinha. Eu acordei, Senhor, eu tenho que ir ao hospital. Eu não aceito ir no hospital sozinha. Eu não aceito andar na rua sozinha, Senhor, porque uma vez que a gente sente a presença do Espírito Santo, não queremos mais sentir que ele se afaste de nós. O Espírito Santo nas nossas vidas não pode simplesmente ser alguém que nos visita. Ele tem que ser um morador e dono dessa casa. Para ele colocar, estabelecer as regras que vão nos conduzir a ser prudentes. Então nós precisamos ser prudentes através do Espírito Santo. Como? Enchendo a nossa reserva de azeite. Nós precisamos ter azeite na nossa lamparina, mas precisamos ter reserva no nosso azeite. Por quê? Para não nos faltar. Porque o dia do Senhor chegará. Pessoas acreditando ou não. Eu querendo acreditar ou não. Você querendo acreditar ou não. O dia do Senhor virá. E eu digo, ai daqueles que ficarem. Porque viver nessa terra sem Jesus, e eu vou dizer para você sem medo de errar, tu consegue. Com luta de batalha, a vida mal resolvida, tu consegue viver aqui nessa terra sem Jesus. Porém, eu digo, tu não consegue viver na eternidade sem Jesus. Porque na eternidade com o nosso Deus para ter paz, somente Ele é o caminho. Aleluia. E somente o Espírito Santo poderá nos levar a esse caminho glorioso e triunfante. Glória a Deus. Então eu preciso entender que Jesus quer casar comigo e com você. Talvez o Caio, sendo um menino adolescente, ele pode perguntar assim, mas casa com homem?
esse corpo aqui, que nós temos, né, carne, furei o dedo aqui, nós podemos, se pegou praticamente perto do osso, está incomodando. Ou seja, essa matéria aqui me identifica se eu sou homem ou se eu sou mulher. Cabe os órgãos genitais. A mulher é assim, tem órgãos genitais assim. O homem tem órgãos genitais assim. Então define que eu sou um homem ou uma mulher. Porém, o espírito que está dentro de nós não tem sexo. Deus também não tem sexo. E Jesus, ele não vem casar com essa carne. Jesus vem casar com o nosso espírito. O espírito vivificado pelo nosso Deus. Então a noiva do Senhor tem que estar adornada. Não pode ser qualquer vestido, não pode ser qualquer cor, não pode ser qualquer véu, não pode você simplesmente entrar numa casa e não ter nada nessa casa para você morar. Você tem que se preparar para morar nessa casa, porque alguém que casa, eu conheci muitas pessoas que disseram que ia casar e casaram. Estão vivendo na casa dos pais, na minha casa eu não viveria. Porque o filho que pensa que vai casar para querer viver na casa do pai, eu não concordaria com isso. Meu filho está ali, eu amo meu filho. Não é o procedimento dele, né? Porque também se ele casar, ele vai querer ter a casa dele. Mas por quê? Porque querer se encostar. É só por causa disso. Ou seja, uma pessoa que casa, ela quer ter o quê? Casa. Concorda? Uma pessoa que casa, ela quer ter casa. Então ela vai morar aonde? Na casa dela, junto com o marido. Para quê? Para que a partir daí seja uma família. Então eu preciso me preparar para esse dia. Sejamos como essas 5 virgens prudentes, que se manteram o azeite e a reserva, que é a presença do Espírito Santo nas vidas dela, que é nas nossas vidas. Mantenhamos esse azeite nas nossas vidas, que é ter a presença do Espírito Santo. Então santifica os seus olhos hoje. Não permita que com os teus olhos você vá para o inferno. Não permita que aquilo que você fala, você vá para o inferno. Não permita que aquilo que fica aqui, sentimento, fica guardado, sentimento de amargura, sentimento de raiva, sentimento de ódio, permaneça no seu coração, porque vai nos afastar de morar com o nosso Deus. Deus quer uma casa limpa, ou seja, essa casa aqui tem que estar limpa. Esse corpo aqui tem que estar adornado. Por quê? Porque Jesus vai voltar para me buscar e para te buscar. E nós precisamos manter a santificação com o Senhor. Então vamos nos santificar, para que o Senhor não venha e nós não vamos ouvir a trombeta do Senhor. Porque os loucos não ouvirão a trombeta do Senhor, só os prudentes. Que essa palavra fique primeiramente enraizada dentro do meu coração e nas minhas práticas, no meu viver diariamente. E se assim cada um de vocês se sentir alimentado por ela, que seja também na vida de vocês. Amém? Amém. Meu pastor.